Graça e paz em Cristo. Dou neste momento por iniciado este culto em nome de Jesus. Hoje, dia 19 de julho de 2020. Estão todos bem-vindos e convidos a participar deste culto por amor a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Amados, estamos neste momento, é mais um culto que vai se realizar através deste canal, numa altura que continuamos em estado de emergência. Convido a todos para podermos fazer uma oração. Oremos. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, quero te louvar e te agradecer por mais um momento que nos concedes de podermos louvar a Ti, adorarmos e celebrarmos a Ti, Senhor, neste dia de domingo. Porque uma semana nos deste, Senhor, e podemos desfrutar das Tuas bênçãos. Pai, quero neste momento te agradecer por tudo, Pai, que providenciaste para que a nossa vida conhecesse, Pai bondoso, momentos de sucesso. Pois, Pai, acredito que Tu nos deste muita proteção. Meu Deus, rogo por todos aqueles que se encontram neste momento no leito do hospital. Rogo por aqueles, Pai, que estão em perigo. Rogo, Pai bondoso, por todos aqueles que estão, Pai, necessitando de ajuda, para que, Senhor, a sua mão seja estendida, através, Pai, de quem os possa ajudar. O próximo, Senhor, em nome de Jesus. Sabemos que Tu podes, Pai, levantar pessoas do bem e aqueles que têm, Pai, aleluia, qualquer coisa, Senhor, que possa socorrer. Pai, aqueles que podem tratar as enfermidades, porque Tu os deste a ciência, o conhecimento. Pai, Tu deste, Pai Santo, ao homem capacidade de poder resolver várias situações, Senhor, enquanto estiver aqui sobre a face da terra. Deus Pai, quero agradecer, porque neste momento Tu tens abençoado a todos em nome de Jesus. O nosso culto vai iniciar. Peço, ó Deus, para que Tu possas abençoar todos aqueles que vão poder acompanhá-lo, abençoar todas as etapas deste mesmo culto. Por isso, Pai, peço mais uma vez que Tu possa nos conceder o Teu Santo Espírito, Senhor, para que este culto seja realizado debaixo da Tua graça, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O meu nome é Rui Pindula, pastor da IEVC ao nível da província de Manica. Como disse, estamos iniciando mais um culto, desta vez, domingo, dia 19. Então, quero convidar a si para que continue nos seguindo através destas plataformas que nós temos disponibilizado, que são o YouTube, assim como Facebook. Não esquecendo de pedir a si para que dê um like, inscreva-se e também pode ativar o sininho para que receba sempre as nossas publicações no YouTube. Siga-nos no Facebook. Depois que fizemos a oração, é o momento de nós ouvirmos uma leitura bíblica. E quem fará esta leitura é a nossa irmã Rosa Charamba, que neste momento vou, portanto, lhe ceder este espaço para que o faça. Vamos escutar o salmo apresentado pela nossa irmã Rosa Charamba. A paz do Senhor, amados. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela vida,
pela saúde e por esta oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, capítulo 25, do verso 1 a 5. Assim diz a palavra: A ti, Senhor, levanto a minha alma, Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Amém. Queremos agradecer a leitura feita pela nossa irmã e que Deus abençoe a si, abençoe a sua família, a seu esposo e abençoe todas as suas atividades em nome de Jesus. Ontem realizou-se o enlace matrimonial entre Ezequiel e Isabel. Portanto, Ezequiel, que é o nosso jovem membro da IEVC, e Isabel, que é membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então, o Senhor lhes abençoou com a união matrimonial. Então, nós fizemos de tudo para podermos entrar em contato com eles e já a seguir vamos poder acompanhar uma breve conversa que tivemos com o jovem casal. Então, quero convidar assim para ouvir o testemunho deles ou para poder acompanhar a entrevista. A paz do Senhor, Ezequiel. Paz do Senhor, pastor. Podemos conversar? Podemos sim. Ok, vai ser uma conversa rápida. Eu posso saber quem está mais próximo de si nesse momento? Minha noiva. Noiva ou esposa? A tua esposa? Minha esposa. Já casaram, né? Já, pastor. Graças a Deus, vocês já casaram. Então, a que horas aconteceu o vosso casamento? O casamento aconteceu às 9 Hum. na conservatória Uhum. e às 10 horas foi a cerimônia religiosa. Eu sei que o vosso casamento teria sido realizado algum tempo atrás. Então, como foi possível vocês casarem enquanto o estado de emergência continua? Tudo já estava programado, já estava organizado, até já tinha efetuado alguns pagamentos. Então, achamos melhor procurar as instituições responsáveis, colocamos o assunto, né? Então, eles colocaram algumas condições. Sim. As primeiras condições que colocaram foi a questão de uso, né, de todos os equipamentos que o próprio governo orienta, né? Sim. E na conservatória acabaram dizendo que só seriam 10 pessoas. Muito bem. Agora, o casamento, uso da máscara. Pastor, foi um pouco, sim, foi uma experiência muito estranha. Ok. Porque mesmo na Agora. conservatória Sim. não era permitido beijos. Então, não houve beijo até aqui. 9 beijos. Agora, lua de mel, como é que é? Lua de mel vai ser 11 beijos, pastor. E o distanciamento? Nós já estamos liberados. Já somos uma carne. Uma carne, não tem como haver distanciamento. Posso falar com a Isabel? Sim, pastor. Ok, passe-lhe o telefone, por favor.
faz, papá? Como está a minha irmã? Estou bem, não sei, pastor, como está? Bem, graças a Deus. Como está se sentindo você neste momento? Estou agradecida pelos dias, nem esperávamos e aconteceu pela graça do Senhor. Aconteceu, né? Sim, embora que houve transtorno, Satanás quis se levantar, Sim, mas sim, até sim. que o Senhor nos ajudou. Agora, uma coisa. O casamento aconteceu da maneira que você esperava? Primeiramente, como nós havíamos tratado, meu filho aconteceu agora. Mas pelas circunstâncias, né, acabamos de realizar o número de vídeos, mas tudo foi pela graça. Ocorreu bem pela graça de Deus. O que lhe marcou mais pela positiva? Forma positiva. O que me marcou mais é a minha família e dele reunidas num sítio e a comemorar o casamento. Então, que Deus vos abençoe. Tem alguma coisa a dizer? Simplesmente eu quero agradecer, né, ao apoio da igreja, especialmente aí ao apoio do pastor, pelas orações. Eu lembro, já passam 2 anos, né, e o pastor chamou todos os jovens para frente e perguntou quem tinha desejo de casar em 2019. E alguns levantaram mão e consultou quem deseja casar em 2020. Nós levantamos mão, recebemos a bênção da igreja. Então, isso não tem palavras, eu não tenho palavras, sou muito feliz de ver que quando a igreja dobra os joelhos, verdadeiramente milagres acontecem. Então, igreja do Senhor, muito obrigado pelas orações, muito obrigado pela força, e continue assim, não só para mim, mas também para os outros jovens que pretendem seguir o mesmo caminho. Amém. Isabel? Agradecer a toda a igreja, que nos ajudou em oração. Creio que nesse momento difícil, né, de pandemia, não seria fácil não podermos matrimônio, mas tudo pela graça e pelas vossas orações. Hoje nós estamos como casados. Eu agradecer e incentivar os jovens que, por mais que haja pandemia, nada está perdido. Podemos casar em pandemia ou não. É só isso. Amém. É maravilhoso. Ezequiel e Isabel já são uma carne. Conforme, portanto, a palavra do Senhor, eles já estão casados. Um exemplo muito lindo, um exemplo a seguir para os jovens. Portanto, é bom casar. Hoje ouviremos um testemunho e este será trazido pela nossa irmã Maria Geracina Duarte. Ela, portanto, que é membro da igreja aqui em Chimoio. Pedimos que, na verdade, possamos acompanhar. A partir do momento que segue, estaremos ouvindo o testemunho da nossa irmã Maria Geracina Duarte. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Maria Duarte e eu estou na Igreja Visão Cristã desde 2017. Eu, desde criança, cresci numa família religiosa, porque sempre fui educada a conhecer a Jesus, conhecer a Deus, e sempre foi de que a pessoa, quando vai crescendo, tem que conhecer a Deus. Mas ouvia dizer, mas nunca tinha vivido de verdade a presença do Senhor na minha vida. Se vivi, não sabia. Então, o tempo foi passando, eu fui crescendo a ouvir as histórias sobre o nosso Deus, as maravilhas do nosso Jesus, até que me tornei senhora e um dia eu disse, não, eu preciso de conhecer a Deus. Eu tenho essa vontade de querer conhecer a Deus. E quando eu peço ao meu esposo para me comprar uma Bíblia, e o meu esposo comprou uma Bíblia, eu comecei a ler aquela Bíblia, comecei a entender a palavra, comecei a ver que não, há muita coisa que eu estava a fazer que é errada, mas que não devia fazer porque a palavra assim não permite. E o que eu fiz foi tomar uma decisão que a partir de agora, o que está escrito na Bíblia, eu quero seguir a Deus, porque o que fala lá são coisas boas, são maravilhas. Então eu vou seguir a Deus. E quando tomo essa decisão,
muita coisa foi acontecendo e eu precisava de fazer o que Deus quer. Me lembro bem que fui convidada para entrar na Igreja Visão Cristã e em 2017 eu entrei na Igreja Visão Cristã. Foi estranho para mim porque o ritual que lá tem era diferente daquele que eu estava habituada a ter, que vim crescendo a ter na outra igreja. Mas eu disse não é a minha vontade que se manifesta, é a vontade do meu Deus. Se meu Deus quer assim, e eu decidi em seguir o caminho do meu Deus, então eu vou seguir, eu vou continuar. E foi bom, porque pude ver que na Igreja Visão Cristã, eles têm uma doutrina exatamente aquela que eu estava a ler na Bíblia, aquilo que eu estava a entender. Nunca me prometeram carro, nunca me prometeram casa, nunca me prometeram dinheiro ou ser rica. Essa foi uma das coisas que me fez manter na Igreja Visão Cristã até hoje. Porque se isso não acontecesse, eu talvez teria abandonado, porque eu não estava a ir buscar carro. Eu estava a ir buscar aquilo que fortificar a minha fé espiritual. Porque eu era uma bebê na fé. Eu apenas tinha um alimento mais mole, mais leve. Mas precisava de fortificar a minha fé. Quando entro na igreja, deu-se um episódio que vou contar aqui a amada irmã e irmão. Eu tive uma situação em que meu pai ficou doente e eu não sabia onde é que meu pai estava internado. Mas naquela noite eu orei a Deus. Por favor, meu Deus, se for a tua vontade de eu ver meu pai, eu vou esperar pela sua resposta. E no dia seguinte, amado irmão, por incrível que pareça, eu recebi um telefonema, acordei com o telefonema das 8 horas de uma pessoa estranha, que queria me levar para onde estava o meu pai. Eu aceitei e eu fui ver o meu pai. Ele estava internado na clínica PAF, em coma. E eu fiquei, meu Deus, obrigado. Saí porque já era hora de ir ao culto, fui ao culto. Quando saio do culto, vejo muitas mensagens de que meu pai perdeu a vida. Fui buscar o corpo do meu pai, fui com a ajuda até da irmã Aida, na altura eu era bem nova, mas ela acompanhou-me e tudo correu, toda a cerimônia correu bem. Para dizer, amada irmã, amada igreja, quando nós decidimos seguir o caminho do nosso Deus, não estamos a brincar, estamos a fazer a coisa certa, séria, temos que confiar. Quando você confia, amado irmão, você vai ver que a tua resposta chega. Eu hoje digo em viva voz a minha vida todos os dias. É respostas que Deus me dá. Eu tenho muitas histórias. Porque todos os dias Deus me responde, todos os dias Deus fala comigo, todos os dias eu vejo a presença de Deus. Então eu digo que confiar em Deus é a melhor coisa, porque Ele é o nosso tudo. Hoje eu sou líder das senhoras, mas eu estou lá há 3 anos. Eu sou muito pequena. Mas Deus sabe o que faz. E se Ele quis assim a vontade dEle, eu tenho que aceitar, porque esta é a vontade do meu Deus. Amada irmã, amado irmão, se você se identifica com o que eu estou a contar, por favor, qualquer que seja o seu problema, não pense que a palavra que está na Bíblia é de brincadeira. A Bíblia diz que é verdade mesmo. Eu sou prova viva porque eu vivo dia após dia. Amém, amada igreja? Muito obrigada, em nome de Jesus, que Deus abençoe ricamente a sua fé. Amém. Deus é maravilhoso e quando Ele faz algo para nós, existe um motivo tão forte para nós podermos testemunhar. E neste momento quero aproveitar e dizer a si também que está, ou a si que acompanhou este testemunho, que faça o mesmo. Quando, na verdade, Deus lhe abençoe, quando você é um crente, certamente que há muita coisa que Deus tem feito na nossa vida. E é importante que nós façamos o testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Jesus tem nos abençoado, Jesus tem nos curado, Jesus tem, na verdade, nos ajudado em muitas situações, Ele tem nos socorrido. Por isso, é de grande valor nós darmos um testemunho. Mesmo que você não possa dar o testemunho através do YouTube, mas lá no Facebook, dê testemunho lá no seu grupo, faça o testemunho e conte aos irmãos aquilo que Jesus, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Chegou a altura de nós ouvirmos a palavra de Deus e desta vez, então, convidamos o amado servo de Deus, pastor Márcio Peixeira, que ele é o coordenador da IEVC na província de Nampula. Não só, ele também é o primeiro secretário da nossa igreja aqui no país. Então, vamos ouvir aquilo que Deus tem colocado no seu coração para poder compartilhar conosco hoje neste culto. Por isso, eu mais uma vez faço o apelo a si que está desse lado, acompanhando, para ouvir, e acredito que algo vai o Senhor falar no seu coração, algo o Senhor vai trazer no meu coração através desta pregação do homem de Deus, o nosso amado pastor Márcio Peixeira. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Porém, eu gostaria de fazer uma oração. Deus Pai Todo-Poderoso, estamos atentos, Senhor, porque Tu vais fazer uso do Teu servo para nos trazer a mensagem que Tu, Pai, colocaste nele para dar ao povo de Deus. Senhor, rogo que os nossos corações estejam, Pai, preparados, abertos para receber. Rogo, Pai Santo, que os nossos ouvidos espirituais possam, Pai, receber e que essa palavra venha falar profundamente, Pai, em nós e que possa, Pai, trazer modificação da nossa vida, possa trazer cura interior, possa, Pai Santo, nos fazer chegar mais perto, nos trazer mais confiança a Ti, Senhor, porque, na verdade, a Tua palavra, ela é forte, ela é poderosa. Por isso, meu Deus, peço para que possa, neste momento, trazer uma unção especial, neste momento que a Tua palavra vai ser pregada, Senhor, através do Teu servo. Em nome de Jesus, eu quero Te louvar e Te agradecer. Amém. Vamos escutar a palavra de Deus. Paz do Senhor, meus amados irmãos, estou aqui com Tito. Nós estamos aqui em Nampula hoje e eu quero trazer uma palavra para compartilhar com os irmãos. Pegue na sua Bíblia, no livro de Jó. Quero trazer uma palavra a respeito de Jó, um homem que vivia uma vida abençoada diante de Deus e depois ele passou por um sofrimento muito grande, mas Deus deu a vitória no final. Aleluia! Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 19, versículo 25. Jó 19, 25 diz assim: palavras de Jó no momento de maior dificuldade da sua vida. Ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Palavra Deus Todo-Poderoso, fala conosco, fala com a tua igreja, com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos passando por um período de lutas, de dificuldades, mas todos os períodos da nossa história foi assim. Ao nascer, nós já lutamos para sair do ventre. Tivemos que nos esforçar e foi uma luta, mas nós tivemos a vitória. Aleluia! Você que está aí, pode glorificar o nome do Senhor, porque você é mais que vencedor. Aleluia! A nossa vida sempre foi assim. Lutas, às vezes uma enfermidade, às vezes falta de dinheiro, às vezes falta de emprego. Passamos por tudo. O salmista diz no Salmo 66, ele diz assim: passamos pelo fogo, pela água, passamos pela derrota sobre os pés dos nossos adversários, passamos por dificuldades, mas o Senhor nos trouxe a um lugar
de descanso, a um lugar de vitória, a um lugar... O Salmo 66, leia comigo, abra sua Bíblia no Salmo 66 e veja só essa situação que o salmista também enfrentou. Ele diz assim, versículo 10, pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Aleluia! Vejam, irmãos, a luta de Jó foi uma luta tremenda. Jó, no capítulo 1, ele recebe a notícia da morte dos seus 10 filhos. Recebe a notícia que todos os seus bens foram dissipados. Recebe a notícia que ele está agora, só sobrou ele e a esposa. Fica quieto. Só sobrou ele e a esposa. Nós percebemos, Jó agora, os empregados vêm dizer, só sobra um de cada lugar, e diz, ó, perdeu tudo, tchau, não volto mais. E Jó faz, sabe o que numa situação dessa? Numa situação onde a maioria dos homens ia cometer um suicídio, ia cometer uma loucura, ia encher a cara de cachaça, ia fugir de casa, Jó adora ao Senhor. Primeira lição para nós, qualquer dificuldade, adore ao Senhor, louve ao Senhor, glorifica o nome do Senhor. Eu lembro bem, no dia do falecimento do meu pai, na hora que eu recebi a notícia, eu estava com malária, estava mal, A única coisa que saiu dos meus lábios foi glória a Jesus. Aleluia. Então, Jó passando por tudo isto, fica só ele e a esposa. E aí, ele tem uma visita dos amigos, e os amigos entendem que Jó estava passando por aquilo por causa de um pecado, por causa de erro, e os amigos vêm para pedir que Jó se arrependa, que confesse, mas Jó continua mostrando a sua integridade, Jó continua atestando a sua fidelidade, confiando em Deus. E aí, ele, no meio do seu discurso, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Talvez você esteja passando por momentos de situação difícil. Às vezes perdeu o emprego, perdeu um parente querido, perdeu um filho, perdeu um pai, uma mãe. E aí as pessoas ficam olhando como é que ele consegue suportar, como é que ela passa. E a nossa declaração é, graças a Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Então Jó passou por uma situação tão intensa, e aí ficou só ele e a esposa. Mas Satanás ainda veio e colocou uma enfermidade sobre a vida de Jó. Satanás veio e colocou uma doença, e Jó ficou doente, que ele se coçava com cacos de telha. Se você pegar uma telha quebrada, um azulejo quebrado, você for se coçar, você vai se cortar todo. A dor era tão grande, ele se sentava no meio da cinza, porque a cinza acalmava um pouco aquela coceira, aquela comichão. E Jó está ali naquele estado de penúria, as pessoas passam por uma pessoa assim, elas cospem, elas chutam. Jó, ele diz, até aquele que eu nem deixava ele cuidar dos meus cães, agora eles me desprezam. Agora eles estão a me desprezar. E Jó, ele está relatando, olha a vida que ele levou. E chega um ponto que até as pessoas que estão próximos de nós, irmãos, duvidam da nossa fé. Só no momento, vai pedir para fazer esse de pandemia, só no momento desse, que não aconteceu nada de mais grave, já tem pessoas dizendo, cadê a igreja de vocês? Cadê? Acabou? Não acabou nada, a igreja está de pé para a honra e a glória do nome de Jesus.
A casa de oração pode estar fechada lá, mas a nossa casa está aberta e a nossa oração chega até o trono do Senhor. Aleluia! E Jó, ele passa por uma situação tão grave que até a esposa, ao vê-lo naquela situação difícil, ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Acaba esse teu sofrimento. Ela entendia que o sofrimento de Jó acabaria ali. Ela estava entendendo que se Jó morresse amaldiçoando Deus, ele ia direto para o inferno, que lá seria menos terrível do que o que ele estava passando. Ela queria livrá-lo disso. Mas às vezes, irmão, nenhuma atitude dessa pode nos livrar daquilo que Deus tem para nós. E Jó estava passando isso, Deus sabia. Às vezes nós pensamos que os nossos pais, você que é filho, você que é jovem, filhos que pensam que o pai é mau, porque o pai coloca ele para levantar cedo, varrer quintal, porque o pai faz, meu pai é mau. Não, meus irmãos, isso é o ciclo da vida, de aprendizado. Quando nós vamos para uma escola, não é por maldade. Graças a Deus, hoje os estudantes estão sentindo falta da escola. Alguns. Pelo menos aqui em casa, meus filhos estão dizendo, quando a gente voltar para a escola, nunca mais eu vou reclamar. Então nós passamos por isso. Então a esposa, às vezes nós queremos reclamar de Deus, mas nós temos que aprender com Jó. No meio da luta e da tribulação, ele declarou assim: nu eu saí do ventre de minha mãe e nu eu tornarei para lá. Aleluia, Jó não pecou. A esposa diz: Jó, desiste, acabou. Às vezes é a esposa que diz isso, às vezes é o pai que diz isso. Não vai para a igreja, acabou. Às vezes é a mãe. Às vezes eu, como missionário, eu sou perguntado, sou questionado: quando é que você vai deixar essa coisa e vai fazer outra coisa? Quando é que você vai deixar? Nunca eu vou deixar. Aleluia! Ainda que seja qualquer uma outra pessoa me fazendo esse tipo de pergunta, e Jó, ele mantém a sua fidelidade. A sua esposa ainda pergunta: você ainda permanece fiel? E ele diz para a esposa assim: nós recebemos o bem de Deus. Agora, quando acontece uma tragédia, nós vamos ficar zangados com Deus? Eu aprendi isto esses dias, irmãos. Quando nós precisamos de algo, quando nós queremos algo, se nós pedirmos para alguém, por exemplo, você que é filho pede para seus pais, você que é marido pede para a sua esposa ou para o seu patrão, mas nós sempre pedimos para alguém que pode nos dar, para alguém que vai nos dar. E se essa pessoa não nos der, nós ficamos zangados. Ainda que a gente não mereça, nós ficamos zangados. E aí, esse motivo de ficarmos irados por não recebermos algo que nós queremos, nós transferimos também isso para Deus. Por exemplo, eu, como pastor, eu digo para o meu pastor e digo: Pastor Davis, eu preciso da sua ajuda, ore por mim. Ele diz: vou orar, tá? Mas pastor, eu preciso de combustível para o carro. E aí ele diz: vou orar por você, mas o combustível eu não tenho para dar. Aí eu já saio com raiva do meu pastor. Por quê? Ele não me deu o combustível. Estou dando como exemplo. Eu esqueço que ele já me deu uma chima, eu esqueço que ele já me deu um sapato, eu esqueço de tudo que ele fez por mim e fico com raiva por algo que ele não pôde fazer. Aí eu penso que ele não quis fazer. Assim somos nós. Nós normalmente não agradecemos pelo que nós recebemos. Nós simplesmente ficamos irados por aquilo que nós não temos. Às vezes isso acontece até com Deus. Nós pedimos: Senhor, eu quero um carro, e não temos o carro. Aí ficamos com raiva. Quando a gente vai andando a pé, se eu tivesse um carro. Mas nós esquecemos de agradecer a Deus, porque nós estamos com saúde e podemos andar a pé, podemos andar de bicicleta, como for. Aleluia! Então, meus irmãos, nós precisamos estar como Jó, mais agradecidos por tudo que nós recebemos e por tudo que nós não recebemos. Talvez, às vezes, nós não recebemos porque não tínhamos condições.
de cuidar, de zelar, de guardar. Não era a hora, mas a hora vai chegar na nossa vida. Aleluia! E Jó, ele está lá, irmãos, e ele se declara justo. Os amigos dizem: Jó, acabou, Jó. Amaldiçoa Deus e morre. A esposa disse. Os amigos talvez aconselharam a esposa. Talvez pessoas já disseram para você: desiste, você não vai conseguir. Disseram isso muitas vezes para mim. Mas até agora eu ainda não desisti. Até agora eu estou firme. Tem pessoas que já me perguntaram: Márcio, o que é que você ganha? Você não tem nada, você não tem nem casa para morar. Aleluia! Glória a Deus. Mas eu nunca dormi na rua, porque o meu Redentor vive. Aleluia! Eu podia estar me lamentando que eu não tenho casa. É verdade, irmãos, eu não tenho casa própria. Mas eu nunca dormi na rua. Deus nunca me desamparou para que eu dormisse na calçada. Aleluia! Então eu tenho que louvar pelo que eu recebo dele. Aleluia! Eu tenho que agradecer. E Jó, ele se manteve fiel. E ele chega num ponto que ele fala com Deus. Às vezes nós vamos ter que correr para Deus. E Deus vai dizer para nós: olha, falta algo na sua vida. Falta algo na sua vida. Conserte isso, mude isto, que eu vou mudar a tua história. Aleluia! E a Bíblia diz que Jó, ele se defende, e aí ele questiona Deus. Nós também questionamos muitas das vezes, irmãos. E Deus responde para Jó. Eu acho fantástico quando Deus fala comigo assim, literalmente. Eu lembro de uma vez que Deus me deu um chamboco, mas eu gostei tanto desse chamboco que eu caí no chão chorando quando Deus falava comigo. E Deus fala com Jó. Deus diz assim para Jó. Olha só como Deus diz. No capítulo 39. Deus diz assim. Faz muitas perguntas para Jó. Desde o 38. Vamos ler o 38. Diz assim: depois disse o Senhor do meio de um redemoinho a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Ele estava dizendo: Jó, tu está escurecendo, tu está manchando aquilo que eu preparei para você com palavras que você não conhece. Aleluia! E aí ele começa a questionar Jó. E Jó, quando responde para Deus, Jó, ele tem uma resposta. Versículo 42. Capítulo 42, versículo 1 e 2. Olha só a resposta de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisa maravilhosa demais para mim, coisa que eu não conhecia. Jó, ele reconhece que ele falou de coisas que ele não estava entendendo e que ele não conhecia. E aí ele fala com Deus, ele responde para Deus e ele diz assim: uma vez falei, escuta-me, pois, havia dito eu, e falarei e te perguntarei, e tu me ensinarás. E Jó diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, ele fala para Deus: eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te vejo. Meu irmão, Deus quer levar você a um relacionamento com Ele para que você declare como Jó: eu te conhecia de ouvir falar, Senhor, mas agora eu sei porque eu te conheço, porque eu tenho um encontro contigo. Eu uma vez fiz uma pergunta ao dar aula para uns alunos de teologia e tinha um ancião lá de 70 anos, o irmão Anselmo, e eu perguntei assim para os alunos, eu fiz uma pergunta teológica e disse assim: se fosse comprovado hoje que Jesus não existe, que a Bíblia é falsa, o que vocês fariam? E um fez assim, quase ele diz, a gente largava tudo. O outro fez assim, e aquele ancião olhou para mim, riu e disse, eu lembro até hoje do sorriso, e disse: pastor, podia ser comprovado o que fosse,
mas eu sei o que Jesus fez na minha vida. Aleluia! Eu conheço o que ele fez na minha vida, então eu não preciso de ninguém para fortalecer a minha fé em Jesus Cristo. Então Jó, ali ele diz, Senhor, eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem e eu me arrependo no pó e na cinza. Aleluia! E sabe o que aconteceu com Jó, irmãos? Deixa eu ler aqui para vocês, para concluir. Diz assim, Jó perdeu todas as suas ovelhas, todos os seus camelos, tudo, e Deus deu tudo para ele em dobro. Jó perdeu tudo e Deus restituiu. Diz assim, versículo 10, mudou a sorte, o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Você quer que a sua sorte mude? Ore pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Olha só. Vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os que dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. A tua história vai mudar em o nome de Jesus. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas. Antes ele tinha 7.000, perdeu tudo. Agora Deus deu 14.000 para ele. 6.000 camelos, ele só tinha 3. 1.000 juntas de bois, ele só tinha 500. Agora veja só o versículo 13. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemina e da outra Késia e da outra Queren-Apu, que em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disto viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Aleluia! Jó recebeu tudo em dobro, tudo! 70 anos era o ano da vida de um homem, segundo o salmista. Jó viveu, depois daí que começou a vida de Jó, viveu 140 anos. Voltou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, tudo ele recebeu em dobro. Aí alguém diz, por que, pastor, que ele não recebeu 10 filhos em dobro? Ele recebeu, irmãos. Porque os primeiros 10 filhos de Jó morreram e foram para a glória, estão lá no céu. Agora Jó tem outros 10 filhos. Quando esses morreram também, quando chegarmos no céu, nós vamos encontrar Jó com 20 filhos. Então Deus deu filhos em dobro para Jó. Deu tudo em dobro. Só a mulher que não teve, porque Deus não tirou dele. Senão ia ter que dar 2, então Deus permitiu que ela ficasse. Aleluia! E Jó teve em anos, viveu mais 140 anos. Eu quero dizer para você, talvez você não vai viver 140 anos, porque você não passou pelo que Jó passou. Nós queremos, às vezes tem pessoas que oram, Senhor, me dá a paciência de Jó. Se você orar assim, cuidado que ele vai te dar os problemas que Jó teve. Jó perdeu todos os filhos. Quer perder todos os filhos? Jó perdeu tudo que tinha. Quer perder tudo? Jó perdeu a saúde. Você quer ficar assim? Não, então não tem essa paciência de Jó. Porque com a paciência vem a tribulação. E a tribulação produz fé, produz esperança. Então não peça coisas erradas. Peça apenas que Deus faça na sua vida o que Ele tem para fazer. Que Deus abençoe você. Quero fazer uma oração te abençoando. Pai, talvez o meu irmão esteja passando por uma luta, por uma dificuldade. Talvez a minha irmã está passando por algo difícil. Mas assim como Jó, que ela possa declarar, que ele possa declarar, que eu possa declarar, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará por sobre a terra e ainda em vida eu o verei. Aleluia. Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Um abraço a todos os irmãos, ao pastor Pindulas, obreiros e igrejas. Saudades de vocês. Espero estar com vocês ainda este ano, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito grato, pastor Márcio, que Deus o abençoe ricamente o seu ministério, que cresça e possa alcançar muitas almas que ainda precisam de ouvir a sua palavra. Deus lhe abençoe aí em Nampula, juntamente com toda a sua família.
não só de casa, mas também a família espiritual na província de Nampula. Amém, pastor? Nós, no início deste culto, fizemos a leitura de um salmo. Então, hoje faremos mais outra leitura de um salmo. Já no final. Irmã Samira, por favor, traga-nos este salmo que o Senhor preparou e colocou no seu coração para compartilhar com os demais irmãos, com os demais filhos de Deus. A paz do Senhor. Agradeço a Deus por esta oportunidade que me foi concedida. Saúde os amados irmãos na bendita paz do Senhor. Vou ler o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Muito obrigado, irmã Samira, por ter nos trazido este salmo, e já estamos mesmo no final, por isso importa pedirmos a Deus que abençoe a todos, mas neste momento especialmente agradecer e pedirmos a bênção para a nossa irmã Samira. Roguemos ao Senhor para que abençoe a sua vida, a sua família, abençoe o seu lar, abençoe as suas atividades e que tudo na sua vida caia na graça do Senhor. Amém. Já no final, mais um louvor para encerrarmos o nosso culto de hoje. Foi bom estarmos consigo. Foi bom estarmos aqui ouvindo a participação de nossos irmãos, nossas irmãs. Portanto, foi bom ouvirmos a participação de todos neste culto que está prestes a terminar. Agradecer mais uma vez, portanto, a irmã Rosa, que nos leu o salmo. Agradecermos a nossa irmã Geracina, que nos apresentou tanto o testemunho. Agradecermos ao nosso querido pastor Márcio Peixeira, que nos trouxe a pregação muito poderosa. Agradecermos, enfim, a todos, incluindo a nossa irmã Salma, ou a nossa irmã Samira, pela leitura do Salmo que veio fechar este momento dominical que nós nos encontramos aqui para fazer a celebração do culto a Deus. Pedimos mais uma vez a todos que continuem nos acompanhando aqui através das nossas plataformas Facebook e YouTube. Não se esqueça, dê um like, inscreva-se e ative o sininho. Deus abençoe a todos nesta semana que hoje inicia. Tenha um trabalho abençoado, a família na graça do Senhor, e continuemos intercedendo contra, portanto, a pandemia do coronavírus. Amém.